Sobre a minha vida, né, para que eu possa estar transmitindo aquilo que seja da vontade do Senhor e não aquilo que provém das minhas próprias palavras. Que você, né, dê liberdade ao Espírito Santo do Senhor com as suas audições, com os teus corações, porque eles precisam estar sensíveis e ligados à palavra do Senhor. Aleluia, Jesus. Aqui em João, capítulo 15, nós vamos ver, aleluia, Jesus, uma parábola, no momento, né, aleluia, Jesus, na qual o Senhor esteve ali, né, Jesus esteve ali com os seus discípulos, como era de costume naquela época de Jesus. Ele costumava se assentar à mesa com os seus discípulos, ele costumava, aleluia, Jesus, explicar as maravilhas do reino através de parábolas, né? Naquele tempo de Jesus, o Senhor, ele costumava, aleluia, Jesus, sair em meio à multidão, mesmo quando não era somente com os discípulos, tinha uma multidão que acompanhava Jesus, e Jesus ali, para o melhor entendimento daquelas pessoas, eles costumavam usar, como de bom costume, a falar sobre as coisas do reino através de parábolas. E é interessante, aleluia, Jesus, porque o Senhor, ele simplificava as coisas. Nos dias de hoje nós vemos muitas pessoas, muitas vidas subindo às vezes no púlpito com a oportunidade de falar do amor de Jesus, e muitas vezes essas pessoas, elas dificultam a forma de falar. Muitas vezes elas sobem, aleluia, Jesus, com linguajar que você que está sentado aí embaixo para ouvir a palavra não consegue entender. E nesta semana, aleluia, Jesus, eu me peguei passando por essa parábola, e eu confesso para os irmãos que eu nunca tinha feito uma meditação nessa palavra como aconteceu nessa semana. Foi algo, aleluia, Jesus, particular entre eu e o nosso Deus, e assim foi de uma forma diferente o momento, a forma em que o Senhor, aleluia, Jesus, me mostrou sobre este versículo, sobre essa palavra. Eu me peguei, aleluia, Jesus, lendo a parábola, aleluia, Jesus, e eu não conseguia parar de chorar, porque o Espírito Santo de Deus, aleluia, Jesus, ele invadiu o meu ser de uma tal forma que para mim foi sobrenatural. E eu falei, meu Deus, aleluia, Jesus, eu nunca consegui olhar para essa parábola desta forma. E aí o Senhor começou a ministrar o meu coração, aleluia, acerca, aleluia, Jesus, dessa parábola, a qual nos diz a videira e os ramos, aleluia, Jesus. E o Senhor ali ia ministrando, aleluia, Jesus, sobre o meu coração. Teve coisas, aleluia, Jesus, que o Senhor ministrou sobre o meu coração, e eu anotei, aleluia, Jesus, porque eu queria chegar aqui nesta noite, e eu queria poder passar, eu queria poder expressar para a igreja de uma forma que a igreja entendesse. Eu não queria pegar essa parábola, guardar no meu coração só da forma que eu entendi. Eu pedi, Senhor, eu quero expressar a tua palavra de uma forma que a tua igreja venha entender, aleluia, Jesus, o carinho, o tamanho do cuidado que o Senhor Jesus, ele tinha e ele continua tendo, porque trazendo para as nossas vidas no dia de hoje, ele continua tendo o mesmo cuidado, aleluia, Jesus. Jesus, ele continua tendo o mesmo cuidado com as nossas vidas, com a palavra dele que está escrita aqui neste livro, aleluia, Jesus, o livro da vida. E assim como naqueles tempos de Jesus, ele se sentava à roda dos discípulos, e assim como naqueles tempos ele se sentava à roda em meio a multidões, e as pessoas ali, elas estavam sedentas para ouvir o que o mestre tinha para falar. E o Senhor então ali, aleluia, Jesus, com toda a sua sensibilidade, com todo o seu amor, ele sentava, ele explicava tudo certinho, em parábolas, na língua que eles
discípulos dele. Porque aos discípulos do Senhor, aleluia, Jesus ele tinha a autoridade do Pai para entregar aos discípulos do Senhor o que eles necessitavam receber, aleluia, Jesus. Porque também, como diz na palavra, tudo que se é muito dado é muito cobrado. Então Jesus ele explicava, aleluias, sobre parábolas ali para aquela multidão, mas quando ele se recanteava, aleluia, Jesus, quando ele se colocava em um local a sós com os discípulos, Jesus ali, aleluia, ele explicava tudo o que significava, tudo o que ele estava passando para aquele povo. E aí, aleluia, Jesus, eu lia, aleluia, Jesus, eu meditava nessa parábola, aleluia, Jesus, e as lágrimas escorriam, porque eu sentia a presença, forte do nosso Mestre Jesus. Eu senti o cuidado, eu estar te tratando com um imenso amor, aleluia, Jesus, porque eu falava com Deus, quem estiver de estar na tua casa para receber no dia de hoje a tua palavra, o teu cuidado, o teu amor, vai estar. Aleluia, Jesus. Independente da distância, independente de onde você veio, você está aqui hoje. Porque nós servimos a um Deus de detalhes, nós servimos a um Deus de cuidados especiais, viu, irmã Tereza? Nós servimos a um Deus que cuida em todo o tempo, para lavar sobre. Nós servimos a um Deus, diaconisa Tereza, que Ele cuida, aleluia, Jesus, dos seus ramos, Ele cuida daquilo que a senhora tem mantido, aleluia, Jesus, sobre orações. Porque aqui na palavra do Senhor, aleluia, Jesus ele vem explicando por meio desta parábola, aleluia, Jesus, onde o pai dele era o agricultor, onde ele era a videira e onde os discípulos eram os ramos. E trazendo para o dia de hoje, nós somos os discípulos vivos de Jesus aqui hoje. Nós somos os ramos de Jesus aqui hoje, nessa casa. Nós somos os galhos, aleluia, Jesus. E o Senhor nesta noite, Ele está querendo nos dizer, aleluia, Jesus, que Ele está cuidando. E aqui através da palavra do Senhor, já vem nos falando, aleluia, Jesus, sobre aquele galho, aleluia, Jesus, que se ele estiver seco, aleluia, Jesus, se ele não estiver mais produzindo vida, aleluia, Jesus, tem que produzir frutos, aleluia, Jesus. Porque se ele não produzir mais frutos, aleluia, Jesus, o Pai corta. Mas o Pai também, aleluia, Jesus, ele anda nos podando 24 horas. O Senhor, ele tem usado de um cuidado especial com a minha vida, com a tua vida, 24 horas. O Senhor, a partir do momento, que você coloca os teus pés no chão, ele vem tirando a galinha, a outra galinha que está meio seca, aquele fruto que começou a florescer e não vingou, e o Senhor vai tirando. E o Senhor, vai deixando uma videira, aleluia, Jesus, para que possa interceder por estes ramos, por estes galhos, que é eu, é você que está aqui nesta noite. Que nesta noite, aleluia, Jesus, você possa entender, aleluia, Jesus. Você hoje não é Renata, não é diaconisa Tereza, não é diaconisa Dalva. Aqui desta noite hoje, o Senhor, ele não quer falar nem comigo, nem com você por nome. O Senhor, ele quer falar conosco por galhos, aleluia, Jesus, por ramos, aleluia, Jesus, por frutos que o Senhor, alabaçou, decantas, vai fazer frutificar. Aleluia, Jesus. Só tem um porém. Você tem que estar ligado à videira. E a videira, Wesley, a videira é Jesus. A videira é Jesus. Nós não podemos por nenhum momento esquecer, aleluia, Jesus, de amanhecer o nosso dia, ligar, se conectar à nossa videira, porque a nossa videira, ela vai se comunicar, aleluia, Jesus, se conectar, aleluia, Jesus, com o agricultor, que é o Pai. Aleluia, Deus. E aí de lá vai jorrar energia, de lá vai jorrar
filho Jesus, irmã Júlia. É a videira. O meu filho Jesus, ele é a videira. E eu, aleluia, Jesus, sou agricultor. E eu amanheço, aleluia, Jesus. Eu durmo, aleluia, Jesus. Com isso que jorra sobre a minha vida, aleluia, Jesus. Porque eu me conecto com Jesus. Jesus se conecta com o Pai, aleluia, Jesus, que é o agricultor. E é a palavra do Senhor está aqui falando, aleluia, Jesus. Está falando na palavra do Senhor que o agricultor e a videira, eles estão ativos sobre as nossas vidas. É nós que temos que tentar nos manter conectados a esta videira. Nesta passagem bíblica, no capítulo 15 de João, aleluia, Jesus, a palavra que Jesus mais deixou escrito é: permaneça em mim. Não se distraia, lavar de cantas, permaneça em mim. Não saia, não olhe para o lado, permaneça em mim. Não deixe o seu galho se secar, porque depois que for cortado, uma vez cortado, fica muito mais difícil se reconectar à videira que é Jesus. Então nesta noite, aleluia, Jesus, o cuidado do Senhor para as nossas vidas, através dessa palavra, a qual o Senhor ali na tarde de hoje, Ele até ministrou um tema para a palavra no meu coração, e o tema é: aprendendo a viver na dependência de Deus. Aleluia, Jesus. Então o Senhor, Ele está nos ensinando através desta palavra, que é para mim e para você aprender a viver na dependência dEle. Se até o dia de hoje você não aprendeu a viver na dependência de Deus, ainda há tempo. Porque Jesus é uma videira viva. Jesus é uma videira que jorra água sem parar, água, fonte de águas vivas. Nós fazemos parte de um ministério que se chama Fonte da Água Viva. Não por acaso você está aqui dentro hoje, porque está assim, aleluia, Jesus, sobre as nossas raízes, onde nós não conseguimos enxergar com os nossos olhos carnais. Está jorrando uma água viva, aleluia, Jesus. E esta água é para molhar estes ramos que muitas vezes têm se encontrado no chão, muitas vezes têm se encontrado meio seco, está meio fraco, mas está ali grudado na videira que é Jesus. Não está querendo soltar mesmo no momento de fraqueza. E a palavra do Senhor só está nos alertando para não deixar, aleluia, Jesus, que o seu ramo seja cortado, para que você continue, permaneça ligado, interligado, aleluia, Jesus, com os céus. Porque nos céus há um agricultor, e ele, aleluia, Jesus, está cuidando da nossa vida de uma forma especial nesta noite. O Senhor, aleluia, Jesus, Ele está cuidando da nossa vida de uma forma especial. Sabe por quê? Porque quem vive na dependência de Deus, aleluia, Jesus, teve a oportunidade de estar aqui hoje. Não perdeu a oportunidade de estar na casa do Senhor. Talvez no dia de hoje você está se encontrando um galho fraco, seco, mas você teve forças para vir até a casa do Senhor. Você saiu da tua casa com um desejo no teu coração: Senhor, eu vou lá hoje naquela campanha, porque eu sou dependente, aleluia, Jesus, do Senhor. E se até hoje eu não aprendi a dar total dependência da minha vida para o Senhor, é hoje que eu quero iniciar, aleluia, Jesus. E o Senhor nesta noite, Ele está te dizendo, aleluia, Jesus, que Ele quer dar vida. E Ele quer dar vida para estes galhos com abundância. O Senhor, Ele não quer ramos se rastejando pelo chão seco. O Senhor, Ele quer dar vida, aleluia, Jesus. O Senhor, aleluia, Jesus, Ele produziu uma videira, aleluia. Aqui você pode falar em todo o tempo. Você não precisa de ídolos. Você não precisa, aleluia, Jesus, pedir a intercessão de nenhum nome, de nenhum santo. Porque você tem o nome do Santo dos Santos. Você tem um nome que você pode, aleluia, Jesus, clamar através do nome dele, que é a nossa videira, e ele vai se conectar imediatamente, aleluia, Jesus, ao agricultor nesta noite. E os
Senhor, aleluia, Jesus, Ele está nos dizendo: permaneça em mim, permaneça em mim, permaneça, permaneça em mim, permaneça, não saia de onde está jorrando a água viva, alabás. Não saia de onde está jorrando esta água, porque eu te dei vida através do meu Filho Jesus. Eu te amei primeiro quando eu coloquei Ele aqui para morrer em uma cruz, para ser cuspido, aleluias. Eu tenho te amado desde o ventre da tua mãe. Então nesta noite, Cauã, o Senhor está te dizendo: permaneça, não saia, não ande por vales escuros onde teu pai e a tua mãe não conseguem chegar, porque a videira que é viva, o mesmo que está com você, quando você está Oh, aleluia, Jesus. é Ele que está com você na escola, é Ele que está com você naquela esquina, é Ele que está com você onde que você estiver conversando. Então nesta noite o Senhor está te dizendo: vigie, ande seguro na videira, porque Deus não quer te perder. O Senhor não quer que o teu galho se seque ao ponto de não voltar a frutificar. Permaneças. O Senhor está dizendo que é para você permanecer na videira. Aleluia, Jesus. Mas o Senhor é cuidadoso demais. Ele está falando isso não só para este jovem, mas Ele está falando comigo, Ele está falando com você também. O Senhor, Ele está falando nesta noite que é para você permanecer, que é para você chegar na tua casa, fazer reflexão neste capítulo e ver quantas vezes o Senhor fala que é para permanecer. Então acorde de uma vez por todas e passe a viver na dependência de Deus. E para você
sua vida e na minha vida vão ficar aqui na terra, porque no reino dos céus não vai entrar porcaria nenhuma desta terra. Nada que não é de Jesus não entra no reino dos céus. O teu carro, a tua moto, a tua casa, elas vão permanecer aqui enferrujadas. Então nesta noite o Senhor está te dizendo: permaneça. Apenas permaneça. Não faça outra coisa, não permaneça. Se você está orando, aleluia Jesus, por aqueles ramos secos que se encontram na tua casa, na tua parentela, permaneça. Se você está achando muito difícil que venha frutificar ramos que estão se rastejando pelo chão, permaneça, porque sobre os seus pés está jorrando uma fonte de água viva. E essa fonte de água viva, ela vai inundar a sua vida, e através da sua vida, aquela vida vai ser cuidada com a água seca. O Eric vai ser jorrado, aleluia, com a água da fonte que não seca nunca. O Senhor só tem, aleluia Jesus, que continuar permanente na presença do Senhor, recebendo as águas que jorram sobre os teus pés, e elas vão vir sair da tua boca. A tua boca, o teu coração vai ser testemunho para o seu filho. Então permaneça em Jesus, permaneça naquilo que Deus colocou nas tuas mãos para cuidar. Isso é dependência de Deus. Quando nós nos encontramos fracos fisicamente, mas a nossa alma, o nosso espírito, ele está firmado no Senhor Jesus, está firmado na videira que está jorrando água. Você cresceu dentro de uma igreja chamada Fonte da Água Viva. Não por acaso, aleluia Jesus, você está jorrando água para a honra e glória do Senhor Jesus. Você já viu sua família afastada, mas você nunca saiu daqui de dentro, porque o Senhor está, aleluia Jesus, te ensinando a cada dia como permanecer na videira que é Jesus. Então somente permaneça, não desista, aleluia, de buscar por aqueles que aos teus olhos parecem impossíveis, porque o mesmo Deus que molhou, aleluia Jesus, os teus pés, te firmou nesta fonte de água viva, Ele pode firmar e pode trazer de volta os seus que se encontram longe. Então você dê testemunho com a tua boca e com o teu coração, para que estas asas, estas plantas, estas folhas voltem a reaviver. Não deixe, aleluia Jesus, que elas se soltem da videira. Só não podem ser cortadas, aleluia Jesus. Só não podem ser cortadas, aleluia Jesus. Aleluia Jesus. Nessa noite eu quero deixar aqui para vocês, aleluia Jesus, para as nossas vidas, aleluia Jesus. Eu quero deixar, aleluia Jesus, 4 exemplos de grandes homens que viviam na dependência do Senhor. Aleluia Jesus. Enoque foi o primeiro. Enoque andou com Deus e não morreu, pois foi arrebatado por Deus. Foi pai de Matusalém, o homem mais velho da Bíblia. Deixou um legado de fidelidade, olha essa palavra, fidelidade e fé. E amizade com Deus. Você quer coisa mais linda do que você poder falar para a tua vizinhança, para o teu familiar que está longe dos caminhos do Senhor: eu tenho amizade com Deus. Não há palavra mais bonita. Agora nós vamos para Abraão, aleluia Jesus. Abraão, ele foi obediente ao chamado de Deus para sair de sua terra e ir para um lugar desconhecido. Demonstrou fé ao confiar nas promessas divinas, considerado até o dia de hoje o pai da fé. Quem no nosso meio nunca ouviu falar de Abraão? Então este é o homem, aleluia Jesus, que também serve como exemplo de
Moisés foi escolhido por Deus para libertar os israelitas na escravidão do Egito. Moisés permaneceu firme também em sua fé, em sua confiança em Deus, apesar das adversidades. Moisés também, ele tinha tudo para não viver na dependência de Deus, mas ele escolheu viver na dependência de Deus. E o último, aleluia, Jesus, dessa minha lista, não menos importante, um jovem que serve como exemplo para os jovens que se encontram aqui, porque este jovem, aleluia, Jesus, ele se chama Daniel. Ele foi tirado, aleluia, Jesus, sem tempo determinado para voltar, levado a um cativeiro, demonstrou fidelidade a Deus em todo o tempo. Ele não olhou os pratos bonitos, ele não desejou manjares que pareciam ser bonitos aos olhos humanos, pareciam ser gostosos, mas Daniel, ele optou permanecer na dependência de Deus. Continuou a orar ao Deus de Israel, desafiando a ordem de um rei, o rei Dário. Daniel, ele foi, aleluia, Jesus, um grande exemplo para a nossa vida também, para a vida dos jovens principalmente, que muitas vezes pratos têm sido lançados, muitas vezes você tem visto por aí no seu grupinho de amigos ramos que parecem ser aos olhos humanos, mas que beleza diante de Jesus, Isaac, não tem nada. Então você permaneça com o seu coração puro, permaneça sem olhar para o próximo com maldade, permaneça com humildade, permaneça na presença de Jesus, porque Jesus, ele cuidou de você desde o ventre da sua mãe e até os dias de hoje. Jesus, ele não deixa de cuidar de você. Você tem sido cuidado nos mínimos detalhes. Jesus é a videira que jorra água dentro da sua vida. O seu coração, ele dispara quando você sente a presença de Deus, porque você, aleluia, Jesus, permanece. Você, em meio a adversidades que você já enfrentou, eu não te conheci quando criança, eu te conheci já na fase da adolescência, mas você enfrentou adversidades. O Senhor, ele ministra no meu coração que você é um homem. Hoje você é um homem, mas você já enfrentou adversidades. E você superou essas adversidades permanecendo permanecendo na presença do Senhor. E mesmo que muitas vezes alguém olhou para você e não te levou a sério, ou se até hoje alguém não te leva a sério, você não se preocupe, porque você está com os teus ramos ligados à videira que jorra água viva, e esta água viva se chama Jesus. E é esse Jesus que veio aqui hoje, aleluia, Jesus, com todo cuidado, para falar comigo e com a tua vida, para permanecer na presença dele, para permanecer com os teus pés nas águas purificadas, as águas que têm sido jorradas de baixo para cima sobre a sua vida, dentro da tua casa há um altar. Então chegue lá, limpe, aleluia, Jesus. Se a passagem desta água estiver meio tampada, estiver meio enferrujada, devido ao tempo que de repente você não buscou água ali naquela fonte, o Senhor nesta noite está te dizendo: limpe esta fonte, que ela está jorrando águas limpas, transparentes para as nossas vidas. Aproveite, aleluia, Jesus. Aproveite para limpar as fontes que se encontram na tua casa, como águas vivas que o Senhor, ele tem feito brotar, aleluia, Jesus, sobre a minha e sobre a tua vida, aleluia, Jesus. No Salmos, aleluia, Jesus, 118, o Senhor vai dizer, o salmista vai dizer: invoquei o Senhor na angústia, o Senhor me ouviu e me tirou para um lugar espaçoso.
Então é nada menos do que isso que o Senhor quer fazer nesta noite. Ele quer te tirar da sua angústia, do seu local onde você está agora, que tem alguma angústia, que tem alguma dor, que tem alguma tristeza, e Ele quer te levar para onde que jorra águas vivas, águas limpas, águas transparentes. Aleluia, Jesus. E o Senhor, aleluia, Jesus, Ele deixou essa parábola, aleluia, Jesus, para que nós venhamos nos fortalecer na videira dele. O Senhor deixou a videira para que nós venhamos agarrar nelas, aleluia, Jesus. Então não perca essa oportunidade não, aleluia, Jesus. Continue firme nessa videira, aleluia, Jesus, porque o Senhor, Ele tem mais. O Senhor, Ele tem muito mais para mim e para a tua vida, aleluia, Jesus. Continue na videira que é Jesus, se agarre. Não deixe os seus ramos se soltarem. Não deixe. Porque o Senhor, Ele quer dia após dia continuar podando a mim e a você. Podando, podando. O Senhor, Ele não quer que você desagarre da videira. Ele quer podar as folhinhas que se encontram secas, os ramos que não estão dando mais frutos. O Senhor, Ele quer somente podar, amém? E com a permissão do pastor, nessa noite eu gostaria de chamar você que é ramo, que está, aleluia, Jesus, firmado na videira. Você que está achando que está se soltando, mas que ainda há, aleluia, Jesus, um vício que cola você à videira. Vem aqui na frente nesta noite, aleluia, Jesus. Eu creio, aleluia, Jesus, que o Senhor, aleluia, Jesus, Ele vai direcionar o anjo desta igreja para estar aqui no púlpito orando pela sua vida, aleluia, Jesus. Vem à frente do púlpito para você receber a oração do Senhor. Oh Deus fiel, Deus poderoso, aleluia, Jesus. Louvado